Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Irmãos amados, boa noite. Que a graça maravilhosa de Jesus esteja com você, meu querido. Mais um domingo, estamos juntos para a edificação na palavra de Deus. Pensa numa bênção. Estamos reclusos? Sim, mas já os trabalhos irão reiniciar com toda segurança, seguindo as orientações da área de saúde, mas acima de tudo, você não pode deixar de ser edificado. Nós estamos reclusos,
temos a tecnologia em nossas mãos e podemos usar para a glória de Deus e para o nosso bem. Olha só, a Bíblia diz que ela mesma, a palavra de Deus, ela pode transformar o nosso coração. Ela traz conforto, ela traz instrução, ela traz puxão de orelha. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, para falar a verdade do Senhor, crendo que o Senhor está ao seu lado aí. Você está com a sua Bíblia aberta do seu lado? O Espírito Santo, o autor dessa Bíblia, está aí com você. E Ele quer transformar o seu coração. Ele quer te conduzir para o melhor de Deus. E o melhor de Deus está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, que Deus nos abençoe nesse domingo. Que Deus toque o nosso coração. E o tema hoje do culto é um tema muito especial. Olha só, o remédio definitivo para a ansiedade. Esse será o tema da nossa meditação. O remédio definitivo contra a ansiedade. Então, eu chamo você a dar pause, a chamar sua família para próximo do celular, a encaminhar esse vídeo para alguém, a curtir a página da Quarta Igreja. Eu chamo você a abrir sua Bíblia, porque nós vamos estudar a palavra de Deus e essa palavra é um remédio santo para a nossa alma, para o nosso coração. Posso ouvir um amém? Ah, eu sei que você falou, porque Deus tem algo para falar no nosso coração. Vamos iniciar? Quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Sermão de Jesus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos louvar a Jesus? Esse Jesus que sabe o que nós precisamos e age em nosso favor. Vamos adorá-lo? Vamos lá. Pobre, cego sou, nada pode me valer. Aos teus pés ansioso vou, para a graça obter. Só em ti vou confiar, ó Jesus, meu Salvador. Nos teus braços descansar e fluir
em ti vou confiar. Ó Jesus, meu Salvador, nos teus braços descansar e fluir o teu amor. Toma meu fraquinho ser, nele faz habitação. Nunca deixes me render nos ardis da tentação. Só em ti vou confiar. Ó Jesus, meu Salvador, nos teus braços descansar e fluir o teu amor. Cristo vem ao coração para os males dissipar. Dai-me hoje teu perdão, vem minha alma consolar. Só em ti vou confiar. Ó Jesus, meu Salvador, nos teus braços descansar e fluir o teu amor. Bênção de Deus para o nosso coração. Agora eu tenho um lembrete para te fazer, algo para trazer a sua memória, beleza? Então esquenta a cabeça para a memória ficar cheia agora. Ó, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Trouxe a sua memória? Algo maravilhoso? Ó, Deus coloca o coração dele na nossa miséria. Isso se chama misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Tanta coisa ruim ao nosso lado, nós poderíamos padecer a qualquer momento, mas Deus vê a nossa miséria, Deus vê a nossa dificuldade, Ele coloca o coração em nós e nos cuida. Por isso não tema. Não tema aquilo que está ao seu redor, porque as misericórdias do Senhor, as misericórdias já se renovaram no dia de hoje. As misericórdias do Senhor se renovarão no dia de amanhã. Se o dia de amanhã existir, existirá também as misericórdias de Deus. E o texto ainda vai dizer que Deus é fiel. Ele é fiel. Sabe o que é fidelidade? Fidelidade é quando você se propõe ao outro a todo momento, independente das circunstâncias. Por exemplo, quando alguém ele é fiel ao seu cônjuge, ele é íntegro ao seu cônjuge, ele vive em prol do seu cônjuge. Quando nós nos encontramos fiéis na nossa contribuição na casa do Senhor, é a mesma coisa. Não importa se entra pouco ou se entra muito, nós somos fiéis. Nós somos fiéis daquilo que o Senhor tem nos dado. Isso é fidelidade. Fidelidade não tem a ver com abundância. Fidelidade tem a ver com o sentimento do coração. E Deus é fiel. E eu chamo você a ser fiel. Porque as misericórdias do Senhor, elas estão aí continuamente ao nosso encalço. O Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. E temos recebido, meu Deus, na nossa vida, tantas e tantas bênçãos por conta da fidelidade do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, guardado e protegido o nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido à vitória e à alegria. O Senhor tem nos ajudado em todas as circunstâncias. Obrigado, meu Deus. Quer
na nossa saúde, quer quando estivermos doentes ou quando estamos doentes, o Senhor está conosco. Agradecemos a Deus porque o Senhor está conosco em todo momento. E é por isso, meu Deus, que nós reconhecemos que tudo o que podemos fazer para a glória do Senhor vem do Senhor mesmo para as nossas vidas. E aquilo que vem do Senhor nas nossas vidas é um privilégio, é uma alegria, é uma bênção poder compartilhar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por nossas famílias. Obrigado pelo cuidado e proteção diária do Senhor. Obrigado a Deus pelo alimento. Obrigado, Jesus, pelas vestes. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado o que beber. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo e não tem deixado nada faltar. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão angustiados, pedindo que o Senhor leve paz. E que o Senhor leve a cada coração, ó Deus, a certeza, a absoluta convicção de que o Senhor continua no controle e de que o Senhor supre cada uma das necessidades. Essa é a oração que fazemos, ó Deus, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Vamos ter mais um louvor e depois desse louvor nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu esqueci o tema, eu lembro que é importante, mas eu esqueci. Vou te melhorar a memória aí, ó. Vou te lembrar, o remédio definitivo contra a ansiedade. Vamos lá? Adorar a Deus e depois nós temos a mensagem do Senhor para o nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. De Deus. Mateus, capítulo 6 novamente. E agora nós vamos relembrar apenas o versículo 33, tá bom? Nós já lemos todo o texto sobre ansiedade, que começa lá no versículo 25. Agora eu quero me deter apenas no versículo 33. E diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dá para decorar o versículo, não dá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos,
como já foi anunciado, eu quero falar hoje sobre o remédio definitivo contra a ansiedade. E todo esse texto aqui, do versículo 25 ao 34, Jesus está abordando exatamente o tema da ansiedade. E a ansiedade, irmãos, é um sentimento muito ruim. Ela esgota a nossa força, ela traz uma carga sobre nós, uma carga muito pesada, uma carga que nós não encontramos controle. A ansiedade é algo muito ruim, é algo muito difícil de se combater. Mas Jesus, ele deixou o remédio. Ele deixou o remédio e ele deixou a receita. Tanto é assim que primeiro ele faz o diagnóstico. E ele vai nos mostrar como que a ansiedade ela é prejudicial. Como que a ansiedade é fruto de uma falta de pensamento em Deus, né? E aí eu quero que você entenda muito aqui o que eu estou querendo dizer. O sentimento da ansiedade, ele é um sentimento que nos faz desgarrar de Deus, tirar a nossa confiança de Deus. É por isso que ele tem que ser combatido, porque a nossa confiança está no Senhor. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso sustento. Eu não posso deixar a ansiedade tirar o meu coração da confiança em Deus. Olha como a ansiedade é insana. Segundo Jesus, a partir do versículo 25, ele vai nos mostrar que ela é assim algo maluco da nossa mente. Primeiro, ele vai dizer no versículo 25 que se nós estamos preocupados com o que comer, com o que beber, ou com o que vestir, ele vai dizer assim: a sua vida vale mais do que o alimento, do que a veste e do que do que a bebida que nós precisamos, da água que nós precisamos. Olha o que Jesus diz: a vida você tem, e a vida é mais valiosa do que qualquer bem da terra. Não tem como comprar uma vida. E aí Jesus está dizendo, tá vendo? Você já tem o que é mais valioso. Se você tem o que é mais valioso, Deus não vai cuidar de você que é valioso para Deus? A ansiedade nos faz esquecer que o dia que o Senhor fez é uma bênção. Que completar mais uma hora de existência é uma graça muito especial. E eu não preciso de outra coisa. Deus já me deu o suficiente. A vida. E se Ele me deu a vida, Ele vai cuidar de mim. Outra coisa que Jesus vai mostrar é que a ansiedade nos deixa assim, meio atordoados, meio perdidos no que importa. Ele vai dizer que o ser humano vale mais do que as aves. Versículo 26. Jesus diz assim: tá vendo as aves dos céus? Elas não plantam, elas não regam, mas elas se alimentam todo dia. Se Deus cuida das aves, Ele não vai cuidar de você? Irmãos, eu tenho até vergonha dessa pergunta. Tenho até vergonha de sentir ansiedade. É verdade, né? Quantos passarinhos no mundo Deus já alimentou hoje? Mas a Bíblia diz que o passarinho, ele não é criado à imagem de Deus. Eu e você somos. Ele não vai cuidar de nós? É lógico que sim. É lógico que sim. Se Deus cuida dos pássaros, muito mais de mim e de você. Olha, o texto ainda vai dizer: a ansiedade não acrescenta nada. Versículo 27. Jesus disse: gente, a ansiedade vai aumentar um côvado na vida de vocês? Vamos tentar entender para o nosso lado aqui. A ansiedade tem poder de aumentar 5 minutos na sua vida? Não tem. A ansiedade tem o poder de melhorar 5 minutos na sua vida? Também não tem. Não tem. A ansiedade não pode aumentar um instante sequer na nossa existência. Mas o Deus que nos tem na mão pode aumentar a nossa vida, pode cuidar dela, pode nos sustentar a todo instante. Versículo 30, Jesus conclui um raciocínio e vai dizer assim: vocês já repararam os lírios do campo? São lindos, não são? Eles não sabem nem costurar, mas os lírios do campo são lindos. Nem Salomão se vestiu com tanta alegria. Não é verdade, quando a gente quer fazer um ambiente ficar bonito, a gente não leva flor? Então, os lírios do campo, as flores, as rosas, são lindas, mas duram muito pouco.
E quem veste os lírios do campo com essa beleza é Deus. Se Deus veste um lírio do campo, uma flor, uma rosa, com a beleza tão maravilhosa, sabendo que aquilo ali vai se perder quase que de um dia para o outro, ainda mais você, rapaz. Você acha que Deus não vai cuidar da sua vida, assim, cuidar de você, das suas vestes, da roupa de frio, do que você precisa? Sim, Ele vai cuidar do essencial. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Isso é maravilhoso mesmo, irmãos. Aqueles que não conhecem a Deus vivem com medo, porque eles não sabem do cuidado de Deus. Mas, o versículo 32 vai dizer que aqueles que conhecem a Deus podem descansar. E aí, se do versículo 25 ao versículo 32, Jesus mostrou a insanidade da ansiedade, no versículo 33, ele vai dar o remédio. O versículo 33, ele vai mostrar como que nós podemos combater a ansiedade. E aí ele vai dizer assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você pode perceber que até o versículo 32, Jesus está fazendo constatações. No versículo 33, ele te chama. Ele te chama para te medicar. Ele te chama para mostrar como que as coisas vão melhorar. Como que essa ansiedade vai embora. E a primeira coisa que ele fala é sobre uma dose. Se ele tem um remédio contra a ansiedade, a primeira coisa ele vai falar da dose. Uma dose de atitude. Tome uma atitude contra a ansiedade. Nós nos acostumamos a acreditar que a ansiedade, ela vem e nós somos passivos. Nós não temos o que fazer, porque ela atrapalha o nosso espírito, atrapalha o nosso interior. É como se nós não tivéssemos como agir no nosso interior. Mas Jesus vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar. Ele diz, tome uma atitude. Buscai, pois, em primeiro lugar. O que Jesus está dizendo? Que a nossa atitude, que aquilo que nós podemos mudar, vai interferir no nosso coração, na nossa mente, e a ansiedade vai cair por terra. Buscai a Deus, buscai o reino de Deus, buscai a palavra de Deus, buscai aquilo que Deus tem para você. E olha, irmãos, a Bíblia tem uma promessa maravilhosa, que Deus se deixa achar por aqueles que o buscam. Por isso, se você quer ser livre da ansiedade, se você quer se ver livre desse sentimento terrível, busque a Deus. Busque, tome uma atitude, mude o seu coração, mude a sua alma, busque o Senhor. O salmista, certa vez, ele estava abatido, triste, amedrontado, e ele resolveu buscar o Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi bater um papo com ele mesmo. Minha alma, por que você está abatida? Aí no final ele diz assim: vou esperar no Senhor. Vou confiar no Senhor. Vou colocar minha mente no Senhor. Buscai ao Senhor. E o que é buscar o Senhor, irmãos? O que é buscar no reino? É se colocar como um servo ativo. É se colocar no esforço para ter o coração mudado, para ter a mente mudada. Buscai. Talvez você esteja tão abatido que a única coisa que você consiga dizer é: Deus, venha ao meu encontro. Me ajude a ser melhor amanhã do que hoje. Me ajude. Porque hoje eu não consigo ver a saída. Talvez isso já vai ser o ápice para você. Mas você vai ver que no outro dia você não vai conseguir ficar só assim. Talvez você consiga ficar assim. E talvez você não consiga lembrar apenas um versículo da Bíblia, mas você consegue ler 4 capítulos. E talvez esse texto vai mudando o seu coração, vai enchendo a sua vida. E você diz: vou me santificar mais, vou buscar mais a Jesus, vou colocar um hino de adoração a Deus. E aquilo ali começa a movimentar o seu coração. O Espírito está dentro de você. E aquela primeira atitude começa a colher os seus benefícios. Então comece hoje.
Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscai uma atitude, uma dose de atitude. Buscai. Um anti-inflamatório demora a fazer efeito. Mas se você não tomar a primeira dose, a segunda dose, a dificuldade se estenderá. O antibiótico normalmente vai melhorar lá pro terceiro dia. Mas se você não começar, nunca vai começar o processo de melhora. Então buscai, tome uma atitude agora. Aí, ó, faça uma decisão. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou ter minha vida mudada. Eu não vou aguentar esse sentimento de forma passiva. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou colocar minha vida nas mãos dele. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses: buscai, pois, as coisas lá do alto. Então, essa é a primeira lição. É como usar o remédio. Uma dose de atitude. Uma dose de atitude. Vamos, vamos, vamos! Uma dose de atitude. Segundo lição que nós podemos tirar aqui é em todo o tempo. E é interessante porque quando eu vou à farmácia comprar um remédio, a pessoa que me atende, sempre me atende com muita dedicação, ela escreve tomar de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, uma vez ao dia. Ela prescreve o tempo. Ela prescreve o tempo. E quando o texto vai dizer sobre esse remédio da ansiedade, ele vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar. Ele está falando de tempo, ele está falando de prioridade. Não é para buscar a Deus quando as coisas estão boas, não, meu irmão. Não é para buscar a Deus só quando as coisas estiverem ruins também, não. É para buscar, não é para buscar a Deus só no domingo, não é para buscar a Deus só quando o celular estiver ligado no canal da Quarta Igreja, não. É para buscar a Deus em todo o tempo. Acordei triste, busca o Senhor. Acordei feliz, busca o Senhor. É segunda, busca o Senhor. É sexta, busca o Senhor. Buscai o Senhor como prioritário, como algo prioritário. Tem gente que fala assim: eu vou ler a Bíblia porque hoje eu estou precisando de um texto. Querido, nós precisamos de texto todo dia, nós precisamos da Bíblia todo dia. O que acontece com a ansiedade? Nós deixamos o nosso coração se esvaziar de Deus. Quando estamos vivendo um momento de bonança, e aí quando vem o momento da crise, nós estamos fracos, porque no momento da bonança nós deixamos Deus se esvaziar do nosso coração. É por isso que nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, tanto no momento difícil quanto no momento de alegria. No momento de alegria nós vamos buscar ainda mais. Porque talvez ali sejam os maiores desafios. Às vezes, no momento de alegria, nós trocamos Deus por banalidades. E aí, quando vem o momento da crise, estamos vazios. É como que o corpo perdendo a vida, a alma perdendo a resistência contra o mal. E por que não tem resistência contra o mal? Exatamente porque você deixou de tomar o remédio. Exatamente porque você deixou de alimentar-se de Deus, deixou de ter um relacionamento quente, vivo, pleno com Deus. Você deixou de viver para a glória de Deus. E agora que a crise vem, e agora que a dor está à porta, a preocupação toma o seu coração. E aí você não se vê sem forças, porque aquilo que criava resistência no seu coração, você deixou de usar. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo. É no trabalho, é em casa. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus, a nossa antena conectada a Deus. No trânsito. Nós precisamos ter o nosso coração quando usamos as redes sociais. Nós vamos, irmãos, Deus nos chamou para sermos discípulos de Cristo, e discípulos de Cristo estão com Ele a todo tempo. Certa vez Jesus chegou a alguns homens que estavam na praia, e depois que esses homens tiveram a maior pesca da vida deles, Jesus falou assim: me segue.
e eles seguiram a Jesus. Quando você fez sua pública profissão de fé, Jesus estava dizendo para você, me segue. E talvez você não deixou o seu escritório, o seu trabalho, a sua vida no cotidiano, mas você continua servindo a Jesus nesse lugar. A gente pode não deixar um trabalho na roça, por exemplo, mas a gente vive esse trabalho na roça ao lado de Jesus, com Jesus no coração. Por isso eu te chamo a todo tempo orar, a todo tempo buscar, a usar suas manhãs, antes do dia começar, conversar com Deus. Eu me lembro de Lutero. Lutero dizia que se o dia era muito complicado, ele passava mais tempo em oração. Mais tempo em oração, todo dia. Se ele soubesse que ele tinha muitos compromissos em um dia, ele acordava mais cedo para orar ainda mais, porque ele sabia que um bom dia começa com a intervenção de Deus. Por isso eu chamo você a prioritar Deus em todo o tempo. Imagina que você chegou diante de Jesus e disse, Jesus, eu estou cheio de ansiedade. E Jesus passou para você um remédio. E qual é o tempo? De 8 em 8, de 4 em 4, de 10 em 10. Jesus escreveu, buscai, pois, o reino de Deus em todo o tempo. Prioritariamente, em todo o tempo. Isso é importante. Isso é especial. A gente chega para os meninos hoje e fala, come angu, come couve, toma vitamina para ficar forte, E é assim, irmãos, é assim a palavra de Deus, nós precisamos dela a todo tempo, porque quando a crise chegar, precisamos ser encontrados fortes, firmes, inabaláveis. É por isso que Jesus disse que nós deveríamos vigiar em todo tempo. É por isso que nós precisamos estar a postos, é por isso que nós precisamos estar cheios de Deus, a todo tempo, em todo instante. É assim que Deus nos chama. Mas, se o remédio é uma dose de atitude, em todo o tempo, você também precisa ficar com foco no objetivo, não é verdade? Quem toma um remédio para ficar bom, ele fala, não, eu vou ficar bom. Foco no objetivo. E qual é o objetivo desse remédio dentro da sua vida? Qual é o que Deus quer tratar no seu coração? Primeiro, ele vai dizer, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que no o meu remédio ele vai, que é buscar a Deus, e esse remédio, que deve ser buscado todo dia, ele vai me conduzir a ser um súdito de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. E Jesus nos ensinou a orar, dizendo, venha o teu reino. E o que é isso, irmãos? É a capacidade de vivermos como súditos de Deus. Nós não somos súditos da nossa própria vontade, dos nossos próprios anseios. Nós precisamos submeter a nossa vida a Deus, a entender que a nossa existência, ela só tem propósito de verdade, de fato, quando essa existência é vivida debaixo do cuidado de Deus, debaixo do amor de Deus. Então Jesus disse, queridos, coloquem a vida de vocês como súditos diante do Senhor, como Ele sendo rei, como Ele sendo autoridade, como Ele sendo dono de vocês. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, ele está dizendo exatamente isso. Jesus, eu estou abrindo mão do trono da minha vida, para que o Senhor sente no trono da minha vida e reine sobre minha existência. Esse é o propósito de Jesus, irmãos. Esse é o propósito de Deus. Eu me lembro de uma passagem da Bíblia que é dos amigos de Daniel. E um rei, alguém que tinha lei, alguém que tinha condições, disse para eles, se vocês não adorarem a minha imagem, vocês vão morrer queimados. Vou fazer churrasco de vocês. E aí eles falaram assim, nós não vamos curvar diante da imagem do Senhor, não. E aí o rei, ele meio que chama um desafio. Ele fala assim, se vocês não curvarem, eu vou jogar vocês dentro lá do buraco cheio de fogo. E eu quero ver o Deus que vai livrar vocês da minha mão. É isso que o rei fala para eles.
E aí eles falam assim, ô rei, nós não estamos sabendo se Deus vai nos livrar da mão do Senhor ou se não vai. Uma coisa é certa, nós vamos obedecer o nosso Deus. Nós servimos a Deus não pela circunstância, nós servimos a Deus porque Ele é Deus, Ele é a autoridade. E se Ele quiser nos ver queimados, que Ele veja. Se Ele quer nos ver sadios e nos livrar, que Ele nos livre. Uma coisa é certa, nós não vamos sair debaixo do cuidado de Deus. Nós não vamos desobedecer a Deus. Nós somos súditos de Deus. Entendeu? O que é querer o reino de Deus? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É viver para Deus. É ter o alvo da existência fixado em Deus. E o texto vai dizer que é o reino e a sua justiça. E aqui eu entendo duas coisas. A primeira delas é que nós devemos viver em obediência a Deus. E o que é justo? O justo é aquilo que Deus quer e aquilo que Deus coloca. Ele é o dono da existência. Desta forma, o que é justo vem dele. O que é justo só pode ser orientado por Deus. E tudo o que Deus fala é exatamente o correto, é o certo. Ele é o centro, ele é a vara, ele é a condição de enxergarmos a justiça. O que Deus fala é certo e ponto final. Não é o que eu acho, não é o que o outro acha. O mundo não é relativo. Deus é um ser absoluto. E aquilo que é certo é aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Não de acordo com o mundo, mas de acordo com Deus. Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho em minhas mãos um animal de estimação, quem escolhe o lugar que ele vai ficar sou eu. Não é verdade? Eu sou aqui o que cuida dessa casa. Um animal de estimação não pode chegar para mim e dizer assim, não, eu vou dormir na sua cama. Eu vou comer bife todo dia. Eu vou fazer o que eu quiser nessa casa, porque agora a casa é sua, mas agora a lei é minha. É a minha vontade. Não, não é assim. Se for assim, eu vou chegar para o animal e falar, vaza. Vaza. Porque não é assim. A casa, você sendo proprietário da casa, você estabelece as regras da sua casa. Se na regra da sua casa é o animal dormir com você na cama, que seja. Mas você estabeleceu assim, porque foi uma regra estabelecida por você. Agora, a nossa regra não é a regra que Deus vai aceitar. A regra dele que deve ser imposta a nós. Então, quando o texto diz que nós devemos viver do reino de Deus, ele está querendo dizer que Deus é autoridade e nós somos seus súditos. E devemos viver debaixo dessa autoridade. Devemos viver conforme a vontade de Deus. E aí tem a questão da justiça. E o que é justiça? Eu devo obedecer a Deus. Eu devo fazer a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa sincera com você. Muito da nossa ansiedade tem relação, muito, não estou dizendo que em toda ela tá bom? Muito da nossa ansiedade tem relação aos momentos que nós vivemos contra o propósito de Deus. E às vezes nós vivemos contra o propósito de Deus, trazemos algum tipo de situação ruim para a nossa vida e aquilo perturba a nossa alma. E por mais que a gente ore a Deus, a gente sabe no íntimo do nosso coração que aquilo é consequência de um erro nosso, que aquilo não está diante da vontade do Senhor. E é por isso que eu chamo a sua atenção. Não estou dizendo que toda ansiedade é fruto de obediência. Não é. Mas eu estou dizendo que a obediência a desobediência produz ansiedade. Então, é importante que você viva debaixo da autoridade de Deus, da justiça de Deus, daquilo que Ele colocou. É importante que vivamos dependentes daquilo que Deus falou. Se Deus falou que algo é certo, é porque aquilo é bom. E aí eu vou fazer o que é da vontade de Deus. E aquilo não vai trazer nenhum tipo de transtorno para a minha vida. Transtorno contra Deus. E assim, uma porta que poderia ser uma porta para a ansiedade, ela está fechada. Mas a Bíblia também nos chama a viver para o reino, prioritariamente para o reino e a justiça de Deus. E eu te faço lembrar que por mais que a gente tente, a gente em algum momento vai pecar contra Deus. E sabe quem é a justiça de Deus? É Jesus Cristo. Ele é aquele que nos lava de todo o pecado.
E por isso que aquele que deve buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ele deve depender de Jesus. Ele deve viver uma vida na consciência de que Deus o chama à obediência, mas que a salvação não é pela sua obediência, mas pela graça de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso pecado nos leva para longe de Deus. Mas Jesus morreu pelo nosso pecado. E todo aquele que se entrega a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. E que Jesus é aquele que, quando alguém se entrega a Ele, Jesus é aquele que atribui em nós justiça. E Ele pega a nossa miséria e Ele morre por ela na cruz. Ele faz uma troca. Jesus foi obediente, nós somos desobedientes. Jesus coloca a sua obediência em nós e pega a nossa desobediência e coloca sobre Ele. E a Bíblia diz que Ele morreu na cruz para nos salvar. É por isso que uma vida sem ansiedade, ela deve ser vivida na dependência de Jesus, na certeza de que Ele é aquele que perdoa o nosso pecado, Ele é aquele que nos dá vida, Ele é aquele que transforma o nosso coração. Talvez hoje você precise, Deus te chama a isso, Deus nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados, a entendermos que Deus é o centro da nossa vida e nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração, a reconhecermos Jesus como o único e suficiente Salvador e a sermos salvos para a glória de Deus. A última lição que eu chamo você a entender nesse texto é o resultado do tratamento. Se esse tratamento tem uma dose, se esse tratamento tem um tempo, se esse tratamento tem um objetivo, agora eu quero te mostrar o resultado. Depois do tratamento, o resultado desse tratamento. Ou durante, né? O texto vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que busca a Deus em primeiro lugar, ele tem a bênção de poder experimentar e se confortar com a provisão de Deus. Qual a provisão prometida no texto? O que comer, o que beber e o que se vestir. E aí você vai olhar para sua casa e você vai perceber que você tem muito mais para comer, muito mais para vestir, muito mais para beber. Você vai perceber que Deus te dá uma cama. Você vai perceber que Deus, talvez você olhe para o seu guarda-roupa e lá não tem uma roupa para vestir, mas tem várias. A sua escolha. Que hoje você escolheu o cardápio da sua comida, ou mesmo que não tenha escolhido, você teve como se alimentar. Você inclusive tem um celular, um computador, uma televisão nas mãos para ouvir a palavra de Deus. Você percebe que Deus, Ele tem nos dado muito mais, muito mais. Eu já perdi as contas, mas eu acho que já se passaram mais de 4 meses da pandemia. E você está aí firme. Louvado seja Jesus. Está aí, ó, sendo guardado por Deus. Deus nos dá muito mais do que precisamos. E é por isso que é importante confiar em Deus, buscar Deus, se submeter a Deus, ter Deus no coração em todo momento. Porque aí você poderá experimentar a provisão de Deus a todo instante. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele falou sobre ansiedade também. E ele disse que ao buscarmos a Deus em primeiro lugar, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Irmãos, quando estamos firmes com Deus, mesmo na tribulação, nós podemos louvar, nós podemos alegrar no Senhor, porque estamos cheios de Deus. E a tribulação vem e a nossa vida espiritual tem como confrontar essa tribulação. Então eu chamo você a tomar o remédio de Deus contra a ansiedade. Eu chamo você a tomar posse na sua vida de um bom relacionamento com Deus, de uma vida integral nas mãos de Deus. E assim você poderá desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma promessa do texto.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você já percebeu uma coisa? Às vezes as pessoas estão com medo, por exemplo, de uma crise financeira. E aí elas arrumam 3, 4 serviços. Fazem de tudo. Mas nesse fazer de tudo, abrem mão de buscar a Deus. Abrem mão do domingo. Abrem mão de uma escola dominical. Abrem mão da reunião de oração. Abrem mão de ler a Bíblia em casa. Abrem mão de ter um culto familiar. Abrem mão de tantas coisas. Por quê? Porque foram buscar o dinheiro em primeiro lugar, acrescentando que as outras coisas serão acrescentadas quando se busca dinheiro, quando se busca fama, quando se busca poder. E o texto aqui diz que as outras coisas são acrescentadas quando você busca o Senhor. Eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante. Eu estou dizendo que o amor ao dinheiro é o fruto de todos os males. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Nós devemos seguir a Deus em primeiro lugar. É Deus que vai resolver o nosso problema. Não é uma vacina que vai resolver o nosso problema, irmãos, é Deus. Não é o dinheiro que vai resolver o nosso problema, irmãos, é Deus. Não é o poder sobre a família que vai resolver o seu problema, é Deus. Deus é aquele que pode prometer e pode fazer com que as outras coisas sejam acrescentadas. É Deus que faz isso. Por isso, não abandone Deus pelas outras coisas, mas cresça no seu relacionamento com Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus os abençoe. E nos ajude a vencer esse mal. Acabando a mensagem. O que você decidiu fazer aí? Toma uma atitude. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Tuas promessas enchem nossa alma e nos mostram, ó Deus, que nós, quando buscamos o Senhor, estamos buscando o caminho certo, o caminho correto. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, pela graça, se fez nosso Pai. E o Senhor tem nos dado vida, paz, tem tirado do nosso coração toda a ansiedade. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela fidelidade do Senhor. E eu peço, meu Deus, que cada pessoa que ouve essa mensagem, que possa voltar-se para o Senhor. Porque o Senhor é o remédio de toda a ansiedade. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele, meu Deus, que nos supre. O Senhor é aquele que nós podemos confiar. Essa é a nossa oração, Deus. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, filho. Deus encha seu coração de graça e que te dê paz. Te dê paz. Lembrando que continuamos com Jesus. Peço que você ore pela vida do Conselho da Igreja, que daqui a alguns dias irá se reunir para vermos medidas a respeito de nossas reuniões, para orar pelos membros, para tomar conhecimento de algumas necessidades. Ore pelo conselho, ore pelo pastor e ore por todos os membros da igreja. Estamos com muita saudade, viu? Que Deus abençoe e dê paz a todos. Forte abraço.